No seminário que eu fiz, ali em Dallas, no Christ for the Nation, todo dia nós tínhamos uma reunião de oração que começava às 8 da manhã. Aí tinham aí uns 1000 estudantes, o grupo de louvor. 5h30 da manhã você já escutava aqueles que faziam parte do Ministério de Louvor descendo as escadas correndo, porque todos morávamos aí no condomínio, para poder irem se prepararem, né, para o louvor das 8 da manhã, todos os dias. Eram estudantes, eram professores que ministravam. E às vezes, quando acontecia coisas assim, que o louvor era de 8 às 8h45, e depois nós íamos para a classe. A primeira aula começava às 9 horas. E às vezes, quando o Espírito Santo se movia no louvor de tal forma, que aí as classes eram canceladas. E aí ficávamos até meio-dia, 1 hora, 2 horas, somente em adoração. E eram experiências tremendas, porque o Espírito Santo se movia. Imagina ficarmos 4, 5, 6 horas, tudo era cancelado, toda a programação, porque o Espírito de Deus direcionou que é dia de adoração. E hoje é dia de adoração, é dia de glorificar o nome do Senhor. Aonde você estiver, na sua casa, seja grato porque você tem vida, seja grato porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas tu está vivo no teu lar. Pode ter algumas privações, mas louvado seja o Senhor, tu estás vivo, tu tem um teto sobre a sua cabeça. Louvado seja o Senhor porque os seus filhos estão aí sentados contigo. Louvado seja o Senhor porque tu tens saúde. Louvado seja o Senhor porque tu tem Deus, tu tem Cristo ao teu favor. Em nome de Jesus nós louvamos o seu nome, ó Pai. Aleluias. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus, usando a alegoria do joio e do trigo, ele tenta nos transmitir uma mensagem. Esse texto ele é tão rico. A palavra de Deus, por si, ela é infinitamente rica. É impossível que uma pessoa consiga entender todos os ângulos da palavra de Deus, porque ela é rica em profundidade. E eu vou tentar resumir agora, hoje, aqui com vocês, 4 ângulos que dariam 4 mensagens, ok? A primeira coisa que eu quero deixar claro é que separar o joio do trigo é um problema que todos os triticultores, ou seja, aqueles que cultivam o trigo, tiveram desde o começo desse cultivo, ok? O trigo e o joio, eles são quase indistinguíveis para pessoas leigas e mesmo até profissionais pessoas da agricultura, da área da ciência alimentar, também confessam ter as mesmas debilidades para identificar, em uma primeira vista, qual é o trigo e qual é o joio. Além do joio competir com o trigo pelos recursos do local, seus frutos não possuem valor comercial ou nutricional nenhum. Então, o joio é uma erva daninha. É algo que está ali para competir, para tirar a riqueza da terra, mas para prejudicar, mais que tudo, o próprio cultivo do trigo. E pior que isso, os frutos do joio são frequentemente infectados por fungos que produzem toxinas perigosas ao ser humano e que são causadoras de efeitos de embriaguez. A pessoa fica zonza, perde o sentido. E não traz nada, não produz nada.
consome a terra. E, além disso, ainda contamina o ambiente com as suas toxinas. Por isso, se uma pequena quantidade de joio for colhida e processado junto ao trigo, pode-se comprometer toda a produção da fazenda. Se ele colhe junto, se ele não consegue identificar o que é o joio e o que é o trigo, tudo pode se perder. No princípio, ambos possuem a mesma coloração, um verde relva, né? O caule é fino e oco. As folhas são finas, longas e pontiagudas. Até mesmo o cheiro de ambas e as características intrínsecas são semelhantes. Eles são praticamente idênticos no começo. Somente na época do amadurecimento e da frutificação que ambos passam a assumir formas completamente distintas. Ou seja, enquanto está naquela fase inicial, naquela fase do princípio do cultivo, você não consegue distinguir com facilidade o que é joio e o que é trigo. Mas depois do amadurecimento, aí que as coisas tomam características. Não é assim na igreja? Às vezes nós temos joio no meio do trigo e passam tempos e não conseguimos distinguir o que é um e o que é o outro. Às vezes na sua vida, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Somente na época do amadurecimento que você vai entender. E eu preparei um PowerPoint aqui, para poder mais ou menos falar das distinções entre o joio e o trigo amadurecidos. Então eu botei lá a diferença entre o joio e o trigo. Depois do amadurecimento, o trigo, ele muda de cor, deixa de ser verde e passa a apresentar um tom amarelo. Isso nos fala de uma conversão verdadeira. Ele muda a tal ponto, não só no interior, mas o seu exterior muda. Isso significa que a sua vida é impactada e ele é transformado completamente. Aqui temos um exemplo de trigo, olha. Maduro. De verde, fica com esse tom amarelado, né? Já o joio, se você reparar, o joio, ele permanece verde com riscas ou estrias mais claras. Ele tem uma pequena transformação, uma falsa conversão, uma falsa mudança. Continua com as suas características antigas, ok? Outra coisa é que o joio cresce apontando para o céu. Ou seja, busca glorificar, o trigo cresce apontando para o céu, busca glorificar a Deus. Já o joio, ele cresce aleatoriamente. Aponta para todos os lados, ou seja, ele busca seus interesses em todos os lugares. Vem à igreja porque tem interesse, vai no mundo por interesse, ou da onde ele puder sacar benefício, ele saca o seu benefício. O trigo, ele tem uma direção única, ele aponta para o seu Criador. Outra coisa, sua raiz cresce para baixo com pouca profundidade, o que facilita a sua colheita, ou seja, ele tem pouca aderência ao mundo. Ele só se adere ao mundo no necessário. Já o trigo, o joio, a sua raiz se alastra em todas as direções e se entrelaça entre outras raízes, tornando a colheita difícil. Ou seja, o joio, ele se apega ao máximo, se segura até em outras pessoas. Se possível, se for arrancar ele, pode correr o risco de arrancar até o trigo junto, porque ele quer levar o trigo com ele. Jesus, ele é, assim, de uma sabedoria infinita, claro, e ele, ao escolher os elementos alegóricos para dar suas parábolas, são admiráveis, né? A riqueza de detalhes que nós podemos encontrar. Outra coisa, suas flores não possuem um cálice. Isso fala para a gente de humildade. Não busca honra ou proteção no mundo. Já o joio, suas flores possuem cálice, ou seja, sem humildade, sem segurança. A sua segurança está nos recursos desta terra, na beleza desta terra. O trigo explode de dentro para fora, formando cachos de semente. Ou seja, a mudança vem pelo Espírito Santo, amém? Você não dirá, Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Quem muda você é o Espírito Santo. Já o trigo é o contrário. O joio, perdão. Se aqui funcionasse... Opa, foi muito.
O joio, ele cria bolotas enrugadas que secam bem antes do amadurecimento. Ele se abre logo e aí ele não está pronto e acaba secando antes do amadurecimento. Isso fala de uma transformação falsa, aparente, enganosa, né? Tem aparência de que é servo, tem aparência de frutífera, mas não é. O trigo, sua planta combate a erosão do solo. Ou seja, ela produz no local onde ela foi plantada e não contamina o ambiente. Já o joio, sua planta acaba destruindo as outras devido ao efeito do crescimento desproporcional de suas raízes e destrói o solo, causa erosão. Então, você repara que é bem distinto para um agricultor a finalidade do joio e a finalidade do trigo. E Jesus usou isso para aplicar para as nossas vidas, para dar o exemplo do servo e do falso servo, aquele que o inimigo planta no nosso meio. Mas existem outros aspectos, por exemplo, um aspecto secular, ou seja, que se relaciona com a nossa vida cotidiana. Nós podíamos aplicar que o diabo, a Bíblia fala que o diabo ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. Ele anda ao lado, cercando você, bramando como leão. Eu sempre costumo dizer que ele não é o leão, ele finge ser um leão, mas o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, amém? É Jesus Cristo, ele é o enganador, ele tenta te assustar, bramando como leão, mas ele não pode tocar, porque o leão da tribo de Judá é quem te defende, amém? Mas ele anda ao redor, e para isso, ele fica tentando te tragar, tentando te enganar, ele fica lançando joio em suas vidas, para te confundir e te tirar do caminho planejado por Deus. E se você se distrair, o inimigo irá plantar o joio em sua vida para contaminar-te, seja na sua vida, na vida dos seus filhos, e isso é uma coisa que nós vemos repetidas vezes. Dá um exemplo de algumas sementes de joios que às vezes nós não esperamos e acontece. Sabe qual é? Uma falsa amizade. Uma pessoa que se achega, que tenta ser um ombro amigo, um braço solidário, mas que no fundo a sua intenção é invejosa, é destrutiva, traz uma influência maligna que pode levar a sua vida, o seu casamento, a sua família à destruição. É um joio que vem sorrateiramente, enviado pelo inimigo, e você, por não discernir espíritos, acaba sendo enganado e destruído. Falsas amizades na juventude é ainda mais nocivo. Por falsas amizades, muitos jovens são levados ao uso de drogas. Muitos jovens são levados aos vícios da bebida, do cigarro, à prática de imoralidades, e alguns chegam até mesmo a cometer crimes. Não é verdade? O inimigo, com falsas amizades, muitas vezes usa essas falsas amizades para trazer falsas oportunidades ou distrações que te tiram do objetivo. Às vezes a pessoa chega e fala, não estuda aí, vamos estudar naquele colégio comigo, e isso te arranca do teu objetivo, do plano que você tinha colocado na presença de Deus, do objetivo que você tinha traçado com a sua família, para te levar para um caminho que não era aquilo que o Senhor tinha planejado para você. Falsa amizade é um perigo. E às vezes a falsa amizade acaba também se transformando em um jugo desigual. O que é o jugo desigual na Bíblia? É quando uma pessoa que é cristã se relaciona intimamente como namoro, noivado ou casamento com outra que não é cristã. São objetivos diferentes, cada um busca adorar a pessoas diferentes, a servir pessoas diferentes. Então, como é que vai poder se juntar e se unir? Em geral, alguns casos de exceção, a Bíblia fala que isso leva a divórcio e a destruição, ao jugo desigual. Então, existem filhos de crentes que, apesar de crescerem na igreja,
foram tocados, vieram a conhecer na escola, ou através da internet, de jogos, de videogame. Porque hoje você está dormindo, mas teu filho está lá no quarto, contactado com o mundo, falando com pessoas que você não conhece, que você não sabe nem realmente se é homem ou mulher, se é jovem como teu filho ou se é um adulto. E eles foram tão entrelaçados pelas essas raízes do joio que esses jovens acabam perdendo as suas características. Foram criados na igreja, foram discipulados na igreja, mas na juventude, na adolescência, acabaram se misturando tanto com o joio, permitindo que o joio tanto entrasse e se entrelaçasse com as raízes do seu filho, que eles acabaram perdendo as características originais que você havia plantado na vida dele. O inimigo veio porque você se distraiu e plantou um joio na vida do seu filho. E hoje eles vivem irados, revoltados, são revoltados, ingratos, insatisfeitos, reclamam de tudo, se acham ter o direito de tudo, tudo que dá errado nele, ele tem um culpado, você. Revoltado porque não tem isso ou não tem aquilo, a culpa é sua, ele não produz nada, mas você é o culpado, porque está entrelaçado nele o joio. O inimigo plantou e você, por ter dormido, permitiu que isso acontecesse. Então eles são irados, revoltados, insatisfeitos, são insubmissos aos pais e às autoridades, indisciplinados. Alguns chegam mesmo a falar palavrões, desrespeitando aos pais. E por fim, a coisa se avoluma a tal ponto que alguns chegam até mesmo a negar a sua fé e a negar o nome de Deus. Por um falso amor que às vezes surge nessa hora, eles destroem as suas vidas, abandonam a escola, largam a casa e o conselho dos pais, se envolvem em vícios. Muitos morrem jovens ainda por drogas, por suicídio. Outros chegam a roubar e até mesmo, envolvidos por malas influências, cometem crimes e matam e são condenados e hoje estão na cadeia. Muitos dos que estão presos hoje, um dia estiveram sentados aqui com seu pai e com a sua mãe, em uma igreja, mas que influenciado pela falsa amizade, por amigos que vêm para sugar a riqueza, os nutrientes, e levá-lo para um caminho do qual eles não foram preparados, acabam tendo as suas vidas destruídas. Enquanto muitos estão em prisões, muitos estão em hospitais, em centros de recuperação de viciados, outros, infelizmente, em sepulturas. Pais choram os seus filhos, porque uma falsa amizade, a amizade do oba-oba é só agora a vida, pode te levar à destruição. Outra semente que é plantada, quando por distração de seus pais, os filhos crescem sem orientação, é a semente que vem através das mensagens de shows de TV, de ídolos musicais e do cinema. Mensagem que vem até mesmo da própria educação secular, que diz que não há Deus, que você não precisa se preocupar com a eternidade, você não tem que dar conta a ninguém da sua vida. As escolas hoje, aqui na América, e se você é professor, cuidado, porque o Senhor, Ele tem os olhos sobre a sua vida. As escolas ensinam muitas vezes os filhos a desrespeitarem o pai, a não aceitar a correção do pai, a se rebelarem contra a correção do pai ou da mãe. E ensinam que não há Deus. E aí eles crescem sem ter nenhum compromisso, nenhum referencial de autoridade, nem na terra, nem no céu. E porque você se distrai, essa semente penetra no coração do seu filho. E sabe o que tudo isso junto faz?
os leva a sofrer uma pressão social, que traz neles a necessidade de se adaptar aos padrões do mundo. Enquanto a Bíblia fala que nós temos que ser luz para o mundo, ou seja, a luz, ela é diferente das trevas. Os teus filhos estão sendo pressionados a serem trevas como o mundo, a andar como o mundo anda, a falar como o mundo fala, a fazer o que o mundo faz, e não ser a diferença, o referencial. Porque eles estão sofrendo uma pressão social. E você saiba de uma coisa, meu amado, não se engane. O diabo sabe muito bem que uma maneira de atacar a você, que é papai, que é mamãe, é atacando a vida dos seus filhos. E aí a gente pergunta, por que, Deus, meu filho, minha filha, por quê? Porque nós dormimos. Não nos preocupamos na orientação espiritual sobre a vida deles. Na minha casa, eu dormi, mas graças a Deus, eu te falo, eu sempre fui um pouco atento, mas em algumas áreas eu relaxei, eu gostaria de ter sido mais presente. Mas envolvido pelo trabalho, envolvido pelo dia a dia, às vezes a gente relaxa. Em algumas áreas. E graças a Deus eu tenho procurado, em meu lar, fazer cultos semanais com a minha família. E nos primeiros dias foi uma luta, o horário não casava, aí acontecia isso, esse está se sentindo mal. Todo dia que era combinado, algo acontecia. Mas nós persistimos. E agora, essa última vez que nós fizemos, eu tinha que falar, gente, vamos terminar, né? Vamos terminar, porque já são mais de 10 horas da noite. Porque o Espírito começa a fluir, e eles começam a falar, e a participar, o genro, a nora, todos ali. E louvado seja o Senhor. Dá tempo ainda, amado. Dá tempo ainda de você trazer o seu filho mais para próximo de você. De você ser o bom amigo que vai contrapor ao conselho do mau amigo. Que vai orientar na verdade, na justiça. E de que existe um Deus que olha sobre as suas vidas. Então o joio, o inimigo pode plantar de várias formas. Às vezes num colega de trabalho, às vezes num chefe que vem te perseguir e que tenta te abater, tenta te humilhar, dizer que você não é capaz, que você não tem condições. Eu já tive um joio, quando eu já falei aqui na igreja, quando eu trabalhava vendendo carro, eu tinha um gerente que ele me perseguia. Aquele homem, ele olhava para mim e ele via ódio, alguma coisa, ele sentia ódio. Aquele gerente me perseguia, ele não gostava de mim, literalmente. E algumas vezes eu fui tentado a querer fazer um carinho no pescoço dele, sabe assim, bem amoroso, bem com bastante amor. Mas eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu comecei a orar por ele. Comecei a orar, Senhor, abençoa a vida desse homem. Abençoa a vida desse homem. Ele usava drogas na empresa. Aí algo nele, via algo em mim que o incomodava. E eu sei o que era o algo nele, que via o que ele via em mim, que o incomodava. E aí um dia, um sábado pela manhã, eu nunca esqueço daquele dia, eu estou chegando, quando eu chego no dealer, assim, os carros na frente estacionam, quando eu vejo ele está bem na porta, assim, quando ele me vê, ele vem gritando, Márcio! Aí eu falo, ai meu Deus, começar um sábado de manhã para trabalhar, 8h30 da manhã, e já encontrar esse cara. Aí ele vem com o braço levantando, gesticulando, e quando ele chega perto, Márcio, eu fui transferido, eu fui promovido, eu vou ser gerente geral de uma outra agência. Aí me abraçou, eu, oh, glória a Deus, Senhor. Obrigado, porque esse joio vai para longe. Louvado seja Deus, porque Deus arranca joio da sua vida, meu amado. Esteja ele na forma que ele tiver, na vida do seu filho, na vida da sua filha, do seu esposo ou da sua esposa. A oração do justo move a mão de Deus. E se você crer e não abandonar, o Senhor é poderoso para mandar fogo dos céus e consumir esse joio que atrapalha a sua vida. Outro aspecto que nós podemos tirar desse texto, que é um texto tão rico, que eu estou tentando resumir um pouquinho em cada ponto. Outro aspecto que já são, olha, 11h45, o tempo voa, né? Outro aspecto é o aspecto espiritual. Ou seja,
dentro da igreja, você vem na igreja e muitas pessoas têm a noção de que na igreja existe crentes. Na igreja, ela é um local, o local que a gente se reúne, que congrega ali dentro, sim. Eu vou encontrar pessoas cristãs, temente a Deus, servas de Deus, mas não é sempre assim. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são servos de Deus. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, dentro da igreja, tem muito joio com estrias de transformação e que são, por isso, confundidos com trigo. Muito. Te dar um exemplo que aconteceu com uma colega de infância lá da minha primeira da igreja que eu congregava. Ela cresceu na igreja, uma jovem. Eu não vou falar o nome dela, mas a história eu posso contar. Ela era uma jovem e cresceu numa igreja junto com seus pais no estado de São Paulo. Se eu não me engano, acho que foi no interior de São Paulo. E na igreja dela tinha uma líder dos jovens, uma mulher muito influente, respeitada, admirada pela igreja, que, no entanto, era uma mulher lésbica, e a igreja não sabia. E foi essa mulher que seduziu essa conhecida quando ela tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Essa mulher a seduziu, e a primeira relação dela foi com a líder da igreja, para levá-la ao lesbianismo, ao homossexualismo. E a coisa se aprofundou tanto que ela acabou ficando revoltada. Os pais depois tiveram um grande problema ao descobrir, não aceitaram a situação. Ela aprendeu dentro da igreja, com uma pessoa confiada pela direção da igreja. Essa menina acabou indo para o mundo, virando prostituta, se prostituindo para viver, usando as drogas mais pesadas e horríveis por uma maldição que foi plantada por uma autoridade da igreja, por um joio que estava na igreja, se fazia de trigo e não era identificado como joio, recebeu a autoridade porque tinha talento e acabou contaminando aquela vida. E de muitas outras jovens na igreja, segundo ela. Eu já a conheci depois. Na realidade, ela acabou casando com um amigo meu. Ela se converteu ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor a encontrou lá no Vale da Lama. O Senhor a encontrou lá no poço de destruição, no fogo da morte, e a arrancou de lá e a trouxe de volta para sua casa. E ela virou uma serva de Deus, passou a tocar na igreja e se casou com um irmão da igreja. Sabe, meu amado? Na igreja existe joio. Eu conheço também a história de um pastor que por um tempo, por algumas vezes, foi meu pastor, casado, que tinha uma secretária na igreja, e a secretária da igreja o seduziu, e ele caiu com essa mulher. Arrependido, ele chamou a direção da igreja, chamou essa mulher, a sua esposa, e contou tudo o que tinha acontecido. A direção da igreja, que era uma igreja que tinha muitos jovens, falou, ok, já que o pastor está arrependido, e pela atitude dele demonstrava sincero arrependimento, a esposa dele presente, claro que ele antes já tinha contado para ela o que eu queria fazer e tudo. A direção da igreja chegou a uma decisão. Vamos disciplinar o pastor. O pastor vai ficar 2 anos sem ministrar na igreja. A denominação deles assim tratava da coisa. Mas como temos muitos jovens, para não trazer escândalo ou decepção, isso vai ficar entre a gente aqui. Não vamos espalhar isso para o mundo. Para que não cause escândalos, para que não venha se perder jovens. Foi nesse momento que a mulher, que era a secretária da igreja,
levantou a voz e disse: não, 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 não. Todo mundo vai saber, porque ele não é o primeiro que cai comigo e nem vai ser o último, mas todo mundo na igreja tem que saber, senão eu vou falar para todo mundo que vocês estão enganando o povo da igreja. Sabe o que isso é, irmão? Um joio que estava dentro da igreja, espiado por Satanás, para destruir a igreja. Existe joio dentro da igreja. Hoje a igreja está sendo pressionada por muitos que se dizem cristãos a ser mais parecida com o mundo. Ela está sendo pressionada a aceitar os prazeres seculares, por pessoas que estão a aceitar a vida noturna, as noitadas, as bailadas, o sexo fora do casamento, a aceitar o aborto e até mesmo o homossexualismo e o casamento entre homem e mulher. Hoje, na igreja, quem mantém a palavra de Deus como fé de regra e prática é tido como ultrapassado. Não aqui, em nome de Jesus, né? É tido como ultrapassado. Mas sabe o que, meu amado? Jesus disse que passaria o céu e a terra, que a terra podia ficar velha como roupa de tecido velho, mas a palavra dele jamais passará. Jesus, ele alertando sobre o final dos tempos, ele disse que o amor, no final dos tempos, diminuiria e a iniquidade aumentaria. Então, somente isso, somente essas palavras de Jesus deveria para nós ser um alerta para termos cuidado com a modernidade cristã. Se ele disse que a iniquidade aumentaria até dentro da igreja, porque ele disse que por isso o tempo seria remido, porque senão até os escolhidos seriam contaminados. Então isso é um alerta para a igreja. Cuidado com a modernidade. Muita modernidade. Vamos aceitar tudo. Vamos ser cada vez mais parecido com o mundo. E cada vez mais diferente do propósito de Deus. Que tem que haver diferença entre luz e trevas, amém? Agora, também poderia usar esse texto em um aspecto escatológico, ou seja, que fala do futuro, que Jesus estivesse usando para falar do futuro, nos dando um sinal dos tempos para a sua vinda, né? E nunca na história, hoje, especialmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo aí esse período, né, essa turbulência do Covid-19, do vírus da Covid, que tem paralisado os governos, criado confusão entre os povos, divisão política, divisão entre os médicos sobre como deve tratar, o que deve fazer. Isso para a gente é um sinal. No meio disso tudo, muitos não estão percebendo que um ex-primeiro-ministro da Inglaterra estava convocando as nações para que se crie um órgão internacional que tenha o poder que o CDC tem nos Estados Unidos, que o Ministério da Fazenda tem em Angola, tem no Brasil. Ele quer um órgão internacional que realmente controle o caminho da saúde pública, tomando sobre o poder político individual de cada nação. Ele acha que tem que ter um órgão, não com a OMS, Organização Mundial de Saúde, que é quase como um órgão conselheiro. Eles querem um órgão que tenha poder político dentro das nações, para determinar os caminhos para a saúde nas nações. Isso está acontecendo agora. O primeiro-ministro da Inglaterra, de Israel, falou que é necessário colocar um chip nas pessoas para poder controlar, para poder evitar que no futuro tenhamos situações semelhantes a essas. Você está vendo, você que está vivo hoje, está vendo os mistérios da Bíblia escrito há décadas, há milhares de anos atrás, sendo desvendados embaixo dos seus olhos.
O Papa está convocando as nações para criarem um programa educacional unido. O presidente da França deseja que a Europa toda tenha um exército unido. E nós estamos vendo as profecias se cumprirem. E no meio disso tudo, amado, no meio de todos esses acontecimentos, nunca na história a igreja produziu tanto escândalo. Nunca na história do evangelho nós vimos tanto escândalo. É músico se desviando, é pastores se desviando, é adultério, é fornicação. Nunca na história todas as igrejas estão sendo afetadas. Nunca dentro daquela que se chama pelo nome do Senhor, Igreja de Cristo, nós vimos tantos escândalos. Nunca como vemos hoje. Como podemos contemplar nos dias de hoje. Na vida dos líderes que começam a se corromper, a se vender pela ganância, líderes que começam a se corromper pelo desejo, pela vaidade de ter igrejas cheias, distorcem a verdade da palavra de Deus por outra contrária à palavra de Deus, procurando agradar a homens e não ao Senhor dos senhores. Nunca na história passamos tal vergonha, envergonhamos tanto o nome do Senhor Jesus como igreja, como corpo, como nesses dias de hoje. Mas, como nós olhamos no princípio, o joio somente poderia ser separado quando ele estivesse o quê? Maduro. Só podia ser separado, o Senhor falou para os servos, que ali simbolizam os anjos, para que separassem o joio do trigo. E o Senhor disse, primeiro, espera amadurecer. E quando amadurecer, arranca primeiro o joio. Arranca primeiro o joio. Porque aí sim, já maduro, o joio pode ser facilmente identificado. E aquilo que nós chamamos de escândalos hoje na igreja, nada mais é do que o joio sendo identificado dentro da igreja. O joio está sendo identificado. Todos os dias esses escândalos, pastores que abusam das membros da igreja, pessoas que roubam, que tem ganância para destruir almas, são joios amadurecidos, são joios identificados. E o Senhor fala que quando isso acontecesse, que isso seria um sinal do final dos tempos, que o joio seria arrancado para ser queimado, mas o trigo seria colhido e levado para o celeiro do Senhor. Isso nos fala, amado, isso é um alerta, porque hoje claramente podemos ver isso dentro de nós, igreja, joios se manifestando, tomando a forma, a sua natureza. Isso significa que a colheita está próxima, o dia do Senhor está próximo. Então nós vimos que existe diferentes características entre o joio e o trigo, que somente pode ser identificada no período do amadurecimento. Nós vimos como o inimigo pode plantar, eu só dei alguns exemplos, porque em 40 minutos, 50 minutos é impossível, como o inimigo pode plantar joio através de falsa amizade, da falta de orientação na sua vida, como o inimigo planta joio dentro da igreja. E às vezes, líderes, por isso que aqui nós sempre falamos nessa igreja, se algum dia um dos pastores ou pregadores dessa igreja começar a pregar algo contrário à palavra de Deus, nos tire daqui, nos faça esse favor. Nos arranque daqui. Será um favor, um puxão de orelha para nos chamar à realidade. Porque é muito séria a responsabilidade. Mas existem muitos líderes, e esses dois casos que eu contei desse pastor e dessa jovem,
Isso é insignificante em números de casos. Esses foram o que eu conheci na minha vida. Conheci as pessoas envolvidas. Quer dizer, pelo menos os que caíram. Temos que estar atentos aos alertas. Temos que estar vigiando e orando para não sermos enganados. Mas eu quero deixar uma palavra de consolo para você, meu amado, que talvez você já esteja passando por essa situação na sua família. Talvez o teu filho já tenha se perdido, esteja envolvido nas drogas, esteja envolvido em relacionamentos ilícitos. Talvez o teu filho já esteja aí envolvido em homossexualismo. E você tem chorado, você está triste. Mas eu quero te dizer, quero te dar uma palavra hoje para você que crê. Salmo 127:3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. O seu filho é uma recompensa de Deus para a sua vida. Mas ele é uma herança do Senhor. E talvez você não tenha pensado nisso. Jesus Cristo é o advogado dos advogados. E se o teu filho é uma herança do Senhor, ninguém vai roubar a herança do advogado dos advogados. Creia, confie, porque a mãe daquela menina que eu falei, quando ela estava na prostituição, na droga, no lodo, na lama, os pais continuaram orando, continuaram crendo, e ela voltou para o Senhor, se converteu e endireitou os seus caminhos. Confie, por mais sujo que esteja o teu filho, o Senhor é poderoso para limpá-lo, para transformá-lo, para fazê-lo mais alvo do que a neve, porque existe poder no nome do Senhor, existe uma promessa sobre a cabeça do seu filho. Enquanto ele estiver vindo, lute em oração. Não entregue. Creia, confie que o Senhor é poderoso. Ele é o advogado dos advogados. Vigie. Pastor André, no outro dia eu conversava com ele e ele soltou uma palavra e disse assim: está na hora de enchermos a lamparina. Está na hora de enchermos as nossas lamparinas. Se você não sabe o que isso quer dizer, você deve visitar a parábola das 10 virgens. 10 virgens que esperavam pelo noivo. 5 tinham azeite, 5 não tinham. Então enche a sua lamparina. Encha-se do Espírito Santo de Deus, porque a hora está chegando. E eu creio de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém?